Opa, e aí? Então, você já viu algum script no Linux fazer mágica? Então, esse meu script magic.sh faz isso. Ele esconde o PID de um processo que eu passar para ele como parâmetro. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Vou executar ele aqui então. Aqui no meu desktop, chmod mais x magic.sh. Vou executar o cat então em segundo plano. Tá ali o PID 60. Vou dar um PS. Perceba que ele tá ali rodando. Só para ter certeza. Tá ali o cat rodando em segundo plano com o PID 60. Então eu vou passar esse PID para o meu script magic.sh sudo.bar/magic.sh no PID 60. Se eu der um PS agora, perceba que o meu processo cat ele sumiu. Quer entender um pouco sobre essa mágica? Ou melhor, quer entender como que os processos funcionam no Linux? Fica até o final da aula que eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Ok, mas antes de tudo vai deixando seu gostei aí pra gente continuar com a nossa aula. Opa, e aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da SciSource. Nessa aula aqui falaremos um pouco sobre como que os processos funcionam no Linux, mais especificamente como que a gente pode esconder um processo através de um utilitário chamado mount. Mas antes de tudo a gente precisa entender um pouco sobre como que os processos funcionam e como que funciona o comando ps, por exemplo. Bom, como dito, primeiramente a gente precisa entender o que é o diretório /proc e como os processos são tratados no Linux para poder entendermos o funcionamento desse script. Bom, você já deve saber que o diretório /proc é onde são armazenadas informações acerca dos processos em execução, como por exemplo as standard strings daquele processo, variáveis de ambiente, linha de comando, etc. Porém, o funcionamento desse diretório é um pouco diferente de um diretório comum. Isso pois o diretório /proc na verdade é referente ao sistema de arquivos virtual chamado procfs, que é montado na hora do boot do sistema. Esse diretório não possui arquivos reais, entre aspas, e sim informações dos sistemas, como memória, configurações de hardware e informações acerca dos processos em execução, como dito anteriormente. Tá, mas o que isso nos interessa? Bom, basicamente, por se tratar de um sistema de arquivos virtual, podemos montar os diretórios dos processos em outro local, assim como o próprio diretório /proc por inteiro. Para saber o que isso impacta, vamos entender um pouco sobre o comando ps. Bom, basicamente o comando ps lê as entradas dos processos diretamente do diretório /proc, ou seja, todo o processo listado é armazenado nesse diretório, assim como as variáveis de ambiente, nome do processo e etc. Quando você conhece isso, você consegue, por exemplo, manipular os dados que aparecerão no comando quando executado. Veremos um exemplo em Ruby. Ok, estou aqui então no meu terminal, deixa eu vir aqui só para desktop e vou criar um script chamado hidename.rb. O que esse script vai fazer? Esse script ele vai modificar um parâmetro que é referente à linha de comando que está executando o script atual. Vocês vão já entender isso. Pois eu vou criar aqui então user/bin shebang unless argv0. Vou dar um puts nome original. Aí fecha aqui e vou imprimir a linha de comando que executou o script. Vou dar um end. Pronto, vou só executar isso aqui para vocês verem. chmod mais x.rb ./hidename.rb. Perceba que o nome original do script é na verdade ./namerb. Então se eu deixar isso aqui em segundo plano, por exemplo, vou dar um while, não, loop do end, vou executar de novo. Ele vai ficar em loop agora, mas eu vou mandar ele para segundo plano então. Perceba que ele me printou o nome original, que é hidename.rb. Se eu der um ps, vocês vão ver que a linha de comando que executou foi o ruby. Se eu der um ps-x, vocês vão ver que ele executou então ruby.hidename.rb. Eu consigo modificar isso através dessa variável cifrão 0 que a gente viu ali no ruby. Então vamos fazer isso. nano.rb. Então aqui, se tiver alguma coisa no argv0, eu vou modificar o nome. Ou seja, cifrão 0 igual argv0 if argv0. Prontinho, vou salvar. E vamos então executar isso aqui. Vamos então botar ./hidename e aqui eu vou botar um nome aleatório, como por exemplo testando. Aqui foi para segundo plano. Aqui deu PID 80. Se eu der um PS, percebo que tem dois ruby
você dá um ps-x, perceba que agora eu tenho esse parâmetro aqui testando, certo? Ou seja, a linha de comando foi modificada. Como isso está funcionando, basicamente o que eu fiz aqui, aquele parâmetro lá que eu falei, o cifrão 0, é referente à linha de comando do processo. Ou seja, eu posso simplesmente dar um cat proc e o PID do processo, que no caso aqui é 80, e botar o cmdline. Vocês vão ver que aqui o cmdline ele vai estar testando, e é exatamente assim que o proc obtém essa informação, lendo esse arquivinho cmdline, ou seja, ele lê esse arquivo para mostrar essa informação aqui, nesse caso aqui em command, certo? Bom, esse é um exemplo bem simples, né? Você pode ir brincando com os arquivos que você achar no /proc, e você vai ter bastante informação acerca dos processos em execução. Mas o que a gente quer entender de fato é como que funciona o magic.sh. Então eu vou abrir aqui de novo meu terminal, vou lá na minha desktop e vamos ver a source desse código, nano magic.sh. E o que ele está fazendo aqui? Perceba que a primeira coisa que ele faz então é remover a pasta /tempo/hide com o comando rm-rf, ou seja, de forma recursiva e forçada. Logo em seguida ele então cria o diretório /temp/hide novamente, ou seja, ele está tentando se prevenir de que esse diretório tenha sido criado anteriormente. E o que ele faz aqui então é dar um mount --bind /temp/hide com um diretório referente ao PID que a gente passou ali como argumento, no caso foi o PID 60, certo? E dessa forma então o comando ps ele passa a não conseguir enxergar mais esse processo, ou seja, esse processo já está em outro lugar onde o comando ps já não consegue mais enxergar. Dessa forma então a gente consegue esconder um processo simplesmente montando a pasta de um PID em outro lugar, fazendo com que o comando ps não consiga mais enxergar aquele processo em execução. Mas é claro que aquele processo ainda está rodando, tá? É que eu consigo saber se esse processo está rodando ainda ou não. Certo, então vamos agora tentar fazer manualmente o que nosso script está fazendo. Primeiramente eu vou rodar então cat em segundo plano, me deu o PID 122, vou criar então um diretório em /temp, mkd /temp escondido, por exemplo. Então vou remontar o PID do processo cat em /temp escondido. Então vou --bind /temp escondido e no caso /proc /122. Ah, claro, esqueci do sudo. E prontinho, se eu der um ps, perceba que o cat não está sendo mais mostrado aqui, mas eu posso, através do comando mount, saber se, por exemplo, algum processo foi remontado em outro diretório ou não através do próprio comando mount, por exemplo, botar pipe grep proc. Perceba que aqui o comando /proc /122 apareceu /dev /sdb. Nesse caso aqui, deveria aparecer o diretório /temp escondido, mas como eu estou no WSL, acredito que tenha dado esse probleminha aqui. Mas dessa forma você consegue saber então se algum processo está sendo montado em outro lugar, por exemplo. Bom, chegamos então ao fim de mais uma aula aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei, compartilhe aí com o pessoal da sua comunidade sobre hacking e comente aí alguma sugestão de vídeo que a gente possa trazer aqui para vocês. Muito obrigado e até breve.